Próspero pela palavra, esse é o tema do nosso devocional de hoje. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que quando nós vivemos aquilo que a Bíblia manda, praticamos, então isso vai nos levar a prosperar. E é isso que está escrito aqui no livro de no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 22 e no versículo de número 12, que nos ensina o seguinte: que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Então a Bíblia diz aqui, isso aqui é uma palavra que Davi está dando para Salomão, seu filho, né? E ele vai trazer aqui uma série de informações, né? De conselhos, então. Primeiro ele vai dizer, olha, que o Senhor lhe dê prudência e que o Senhor lhe dê entendimento. É duas coisas que nós precisamos muito, né? Da prudência e do entendimento. Para quê? Ele vai dizer, para quando for rei de Israel, então você cumprir aquilo que a palavra de Deus ela diz, para que guarde a lei do Senhor seu Deus. E aí a Bíblia vai dizer, então você vai prosperar. E aí continua dizendo, mais uma vez, para guardar os estatutos, os mandamentos, aqueles que Moisés ordenou. Então perceba que tanto antes quanto depois dessa palavra, se você fizer isso, você vai prosperar, a ordem é a mesma. Guarde a palavra, observe a palavra. O que vai lhe fazer prosperar é isso. Aqui é o conselho de Davi, um grande rei de Israel, quem sabe o maior rei de Israel, havia passado ali todo o seu reinado, agora já estava alguém idoso, perto da sua morte, seu filho, então Salomão vai reinar no seu lugar e ele vai trazer essas orientações. Então, né, é alguém que entende, que sabe, é alguém que experimentou isso, que prosperou por praticar a palavra, por viver aquilo que a palavra de Deus diz. E que está orientando, olha, se você colocar em prática, se você cumprir tudo aquilo que Deus mandar, meu filho, você também vai prosperar. É interessante que muitas vezes, né, algumas pessoas olham para a palavra e dizem, não, se for para viver isso aqui, eu nunca que vou crescer na vida, eu nunca que vou prosperar. Quer ver um exemplo só? Com relação até o dízimo mesmo, que é mandamento bíblico, a oferta mesmo. Aí a pessoa olha e diz, poxa vida, mas eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta. Sim, eu não vou prosperar nunca. Olha, aquilo pode, até de uma certa forma, lhe dar um prejuízo, né? Não pode dizer, por favor, me entenda certo, mas lhe dá um prejuízo a curto prazo. Mas vai lhe dar um ganho infinito a longo prazo. E é isso que nós precisamos entender. Pastor, mas a Bíblia traz os mandamentos que parece que é para cortar o meu barato, pastor. Olha, você quando obedece a Bíblia, você pode até perder algumas coisas a curto prazo, mas com certeza você vai ganhar em muito a longo prazo. Todas as vezes que nós decidimos obedecer, cumprir a palavra de Deus, isso vai nos levar a prosperar, a progredir na vida. Porque entenda só, prosperar não é só questão de ter dinheiro. É isso que nós precisamos entender. Quando a Bíblia fala de prosperar, é em todos os aspectos da nossa vida. É a nossa vida ir para frente, é a nossa vida então progredir. Alguém já disse essa frase, é uma frase que eu gosto bastante, volta e meia eu repito, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? E parece uma contradição, mas é verdade. Tem gente que tem muito dinheiro, mas aquela pessoa é tão pobre, pobre como ser humano, pobre de espírito, não tem ninguém para compartilhar aquela riqueza que a pessoa construiu. Então, né, prosperidade
é a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida, a nossa vida ir bem. E é isso que você precisamos entender. E a palavra que está nos mostrando que nós podemos prosperar pela palavra de Deus. Quando colocamos aqueles princípios, aqueles mandamentos da palavra de Deus em prática, é a hora que a nossa vida vai progredir. Nós não podemos nos esquecer que nós fomos criados por Deus. E quem conhece como a nossa vida precisa andar, precisa caminhar, é Deus. Então, quando a palavra de Deus manda a gente fazer determinadas coisas, proíbe a gente fazer outras coisas, a gente precisa entender que aquilo é para o nosso bem, que aquilo vai nos levar a prosperar. Bom, você quer ser alguém próspero? Pratique a palavra de Deus. Faça aquilo que a palavra de Deus manda e com certeza, como a Bíblia está dizendo aqui, como Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, está falando com o seu filho Salomão. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Se nós praticarmos a palavra de Deus, então nós vamos prosperar. Que você possamos sempre ter isso no nosso coração, praticar a palavra de Deus e viver essa vida abençoada em nome de Jesus. E essa oração que eu quero fazer hoje por você, se você me permitir, se for possível, feche os olhos e vamos orar, vamos falar com o Senhor. É momento de oração. Pai, em Tua presença nós estamos, ó Deus, e lhe pedimos a Tua graça, nos ajuda, meu Deus, a praticarmos a Tua palavra. Às vezes oramos, Deus me prospera. Mas se nós praticarmos a palavra, nós iremos prosperar. Então a oração mais sábia é, Deus me ensina a viver a Tua palavra, me ensina a praticar aquilo que a Tua palavra manda, e então a prosperidade será uma consequência na nossa vida, Pai. E eu oro por cada pessoa, por cada vida nessa hora, que o Senhor abençoe e que o Senhor nos ajude a vivermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Possamos cumprir a palavra de Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus lhe abençoe e te dê um dia aí repleto de bênçãos. Um forte abraço. Tchau.